Vamos falar agora sobre o bloco 2, entrada e processamento de sinais. Os sinais que vêm dos sensores, que são os periféricos de monitoramento que a ECU usa lá no motor. Bem, esse bloco ele é muito importante para que a ECU possa realizar a sua principal função, que é controlar adequadamente a injeção de combustível, visando a estequiometria do motor e a redução na emissão dos poluentes. Sem as leituras periféricas das mudanças de condição de trabalho do motor, é impossível que a ECU consiga atingir esse controle. Vamos começar pensando no que é um sensor. Se você pudesse definir ou precisasse definir o que é um sensor, como você definiria? Talvez como um elemento que capta sinais, que realiza leituras? De fato, essa é a função de um sensor. Mas o que ele é realmente, a peça em si? Podemos definir um sensor como um elemento que transforma grandezas físicas em grandezas elétricas. Se você analisar, qualquer elemento sensor se encaixa nessa definição. Transforma grandezas físicas em elétricas. Por exemplo, um sensor de temperatura. A temperatura, medida talvez em graus Celsius, é uma grandeza física, na qual a placa eletrônica não consegue trabalhar com essa grandeza, não consegue compreender. A função do sensor é simplesmente usar uma tensão base fornecida pelo módulo para que as condições do ambiente que ele se encontra interfiram nessa medida de tensão e enviem uma resposta com uma nova medida de tensão para o módulo. Então, dessa maneira, o sensor fez essa transformação de uma grandeza física percebida no ambiente em uma grandeza elétrica. Quando essa medida de tensão chega ao módulo, como que esse bloco 2, esse bloco de sensores, vai fazer a interpretação desse sinal? Precisamos pensar em duas vertentes diferentes, baseadas nas duas famílias de sensores que nós encontramos. Nós temos sensores que são alimentados pelo módulo, como esse exemplo que eu mencionei, um sensor de temperatura, e temos também sensores que não são alimentados pelo módulo, como um sensor de rotação ou fase indutivo. Se estivermos falando de um sensor alimentado pelo módulo, vamos ter basicamente dois elementos. Um circuito filtro de interferências e ruídos, formado por alguns componentes, e, após isso, o processador do módulo, que já é a parte lógica que interpreta esse sinal baseado no seu software. Se estivermos falando de um sensor que não é alimentado pelo módulo, teremos também o circuito filtro, mas depois disso um conversor de sinal, um conversor chamado AD. Ele converte o sinal de analógico para digital, ou seja, uma onda lá senoidal, como uma rotação, para um sinal de onda quadrada para que o processador interprete a frequência lá de movimento da roda como códigos binários, algo que ele venha a entender. Então esse bloco sempre vai seguir esse padrão: circuito filtro, processamento, ou circuito filtro, conversão e processamento. É um bloco importantíssimo para que o processador consiga controlar os tempos de injeção e manter a estequiometria do motor.